Bom sábado a todos. Meu bom dia a vocês também. Segundo Crônicas, capítulo 20. Vocês passaram bem a semana? Que bom. Eu acredito que nós não poderíamos estar num lugar melhor do que na igreja, louvando a Deus. Eu estava curioso e aí eu fiquei sabendo que Mário Jorge Lima é o próprio que toca. Que Deus seja louvado, né? É o compositor desse hino. Há um outro aqui também, que bom. Deus seja louvado pela boa música. Queridos, todos os dias à noite nós estaremos aqui. É uma semana de oração, vocês já estão sabendo. Amanhã à noite o inimigo vai fazer de tudo para você não vir. Pode escrever isso aí. Ele sabe o que eu vou falar amanhã à noite. E ele vai dar dor de cabeça para alguns, vai mandar alguém chegar na tua casa na hora de vir para o culto. Você vai ver. Você resista a tudo o que tentar te impedir, e você venha amanhã à noite. Agora é o seguinte, se você tiver que faltar alguma vez desta semana, segunda-feira eu não faltaria. Eu não faltaria. O senhor é bom para fazer propaganda, né? Falta falta segunda e pergunta para quem veio. E não adianta mandar ninguém com papelzinho e caneta aqui para anotar não, que não vai dar conta. Anota lá para mim os negócios do pastor lá. Segunda-feira eu não jamais faltaria. Você vai saber por quê. De verdade. É um negócio assim, eu acho que 99% de vocês não viram ainda o que nós vamos estudar na segunda-feira. É realmente um material muito abençoado por Deus. E amanhã à noite não permita o inimigo impedir você. Não permita mesmo. Tivemos o culto agora de manhã, né, o primeiro culto. Vocês receberam esse envelope ali na entrada, não receberam? Todos receberam? Lembram? Olha, no dia 9 de dezembro, nós comemoramos 100 anos da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Estamos completando 100 anos de igreja no estado de São Paulo. É maravilhoso, né? E você vai trazer a sua oferta de gratidão. Alguns motivos aqui atrás para você depois olhar. Você tem 100 anos da igreja para comemorar aqui no estado de São Paulo, ou você pode anotar aí, pelos meus, por exemplo, eu tenho 44 anos de igreja adventista. Eu nasci na igreja, sou muito feliz por isso. De verdade. Ou você pode anotar aqui, olha, ou você anota aqui, tantos anos da minha igreja. A igreja de Moema, se me informaram correto, são 32 anos. E você tem mais algumas razões. Não deixe terminar o ano sem trazer a sua oferta de gratidão. Não faça isso. Isso é muito importante para a nossa adoração para com Deus. Essa oferta vai ficar para a igreja local. Mas a tua participação no final de um ano de gratidão, realmente, ela faz parte da nossa vida espiritual. Queridos, segundo Crônicas, capítulo 20... o verso 2. A minha esposa não pôde vir hoje porque nós temos um encontro de mulheres, né, acontecendo lá em Serra Negra. Temos quase 1000 irmãs reunidas neste final de semana. Um encontro muito abençoado. Amanhã à noite ela vai estar aqui conosco. Mas eu trouxe meus filhos. Eles ficam assim, se você mandar eu levantar, papai, você vai ver, eu te acerto lá fora. Então não vou mandar eles levantarem não, tá? Ali está o Túlio, depois vem a Ive e depois vem o Tássio. São os meus 3 filhos. Vocês pelo menos façam assim, o povo ver vocês, Se quiser levantar, pode levantar. A Ive é a mais baixinha, mas é a mais velha, tem 20 anos. O Tássio e o Túlio são gêmeos, tem 19 anos. Maravilha, obrigado. Que bom que vocês estão aqui.
Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já sei qual a resposta. Ué, você sabe por que pergunta? Ué, você já estudou as perguntas de Deus na Bíblia? Para uma horinha para estudar esse assunto. Deus faz algumas perguntas em algum momento para algumas pessoas na Bíblia. Ele sempre sabe a resposta. As pessoas nunca sabem o que vão responder. E eu já sei o que você vai responder. E todos vão dar a mesma resposta. É interessante essa pergunta. Não é fácil encontrar uma pergunta que todos respondem a mesma coisa. Você acredita nisso? Lógico. A pergunta é muito simples. Você é isento de crises? Você é isento de crises? Não. Nenhum ser humano é isento de crises. Agora eu vou fazer uma pergunta pior ainda. E quando vai ser a próxima na tua vida? Crise vai, crise vem. E quem me contou isso foi um senhor quase analfabeto. E disse, pastor, quer saber de uma coisa? Crise vai, crise vem para se ver quem é quem. E é verdade. E vou dar uma informação para vocês que é princípio. Simultaneamente, quando você está em crise, e a crise pode ser na família, no relacionamento, no estudo, emocional, enfim. Talvez você esteja vivendo alguma crise. E se você estiver vivendo alguma crise, escreva aí, Tiago capítulo 5, verso 13. Marca esse verso na tua Bíblia. Lá diz assim, olha, está você em crise, sofrendo? Ore ao Senhor. Mas está você em paz e feliz? Então cante louvores ao Senhor. Que eu gosto muito desse verso. E se você não está em crise, eu te pergunto, quando vai ser a próxima? Só que é o seguinte, quando você está em crise, simultaneamente você não pode estabelecer bases. Nunca. Se você entrar numa crise, seja qual for, e você não tem bases, nossa, você vai sofrer muito. Conhece aquele texto que diz assim, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme o quê? As tuas forças. Olha, tudo. Você como aluno, seja o melhor aluno. É isso que a Bíblia está dizendo. Seja o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor médico. Sabe? Seja o melhor em tudo que você fizer. Por quê? Porque no momento de crise, a crise vai esvair as suas energias. Então, em época de paz, você estabeleça bases. Tudo que tiver à mão, faça bem feito, estabeleça bases. Porque no momento de crise, ela vai sugar as energias, você não vai. Você só vai usar as bases que você estabeleceu. E aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 2, diz assim, olha, então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Quem era Josafá? Josafá é o seguinte, o povo judeu, o povo de Israel haviam se dividido. Josafá era o rei que cuidava de Judá, a sede ficava em Jerusalém. Quem cuidava dos israelitas e a tribo de Judá? Quem cuidava dos israelitas era Acabe e a sede ficava em Samaria. Samaria, quem cuida? Acabe, povo de Israel. Em Judá, com sede em Jerusalém, Josafá. De manhã Josafá acordou e deram essa notícia. Alguém lhe informa que uma grande multidão de inimigos está vindo. O que é isso? Crise. E eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Essa informação é tremenda. Ou seja, eles já estão no sul do Mar Morto. Essa é a localização. Eles estão no sul do Mar Morto. O inimigo está tão próximo que não tem mais o que fazer. Praticamente não tem o que fazer. Assim é a crise. Ela vem, a crise quando ela vem, ela te pega de surpresa. E normalmente você não tem mais o que fazer. Agora, queridos, grave isto aqui. Em época de paz, você estabelece o quê? Bases. Todo mundo falando junto para todo mundo aprender. Em época de paz, se estabelece o quê? Bases. Seja inteligente.
Porque a hora que a crise chega, e aí Josafá ficou sabendo disto, mandou espias observarem e os inimigos estavam prontos para a batalha, para atacar. Quem eram os seus inimigos? Eu acho interessante os inimigos. O verso 1 diz assim, ó: vieram os filhos de Moabe, também os filhos de Amon e alguns meunitas, e eles vieram para pelejar contra Josafá. E se você olhar no contexto histórico, a razão por que eles vieram contra Judá no reinado de Josafá é porque Judá está localizado numa das regiões mais férteis do mundo, ainda hoje, que é nas planícies do Rio Jordão, e eles tinham interesse nessa terra que produzia abundantemente. É uma crise. Bom, os moabitas vocês sabem quem são, não sabe? Um povo terrível. Os moabitas, quando eles atacavam, não deixavam um homem vivo. De menino ao mais velho, matavam todos. O que usava como escravo para levar o que eles roubavam, quando chegavam no destino, ele matava. Era um povo terrível, os moabitas. Os amonitas eram primos, terríveis. Agora, quem eram os meunitas? Os meunitas era aquele vizinho bom. Os meunitas moravam na região. Sabe aquele vizinho que você olha assim e cumprimenta? Bom dia, boa tarde. De vez em quando você troca uma palavra com ele, né? Hoje em dia parece que o povo não faz mais isso. Antigamente o povo ia emprestar sal, uma xícara de óleo na casa do vizinho, não é isso? Hoje em dia não se faz mais isso. Ah, aquele vizinho é bom. Os meunitas era esse vizinho, um vizinho bom. Está aí, ó, inimigo. Por quê? Gravem uma coisa, queridos. A pessoa pode ser boa aos nossos olhos, se ela não é controlada pelo Espírito de Deus, e se não é Deus quem está regendo a vida dela, uma horinha ela te pega. Não se enganem. Cuidado com pessoas que parecem ser boas, e aí serve para sócio, para namorado, namorada, enfim. Se você se relaciona com pessoas que parecem ser boas, mas elas não são tementes a Deus, são consideradas teologicamente meunitas. Em algum momento podem tornar-se inimigos. O que Josafá fez? Bom, o verso 3 diz assim, olha, então Josafá teve o quê? Leia na tua Bíblia. Medo. Então Josafá teve medo. Você ficaria com medo ou não? Se você entender nesse momento, nesta manhã, por que Josafá tinha medo, do que ele tinha medo, eu ficarei muito feliz, valeu a pena estarmos aqui. O meu objetivo hoje é só você entender do que Josafá tinha medo. Josafá teve medo, diz aqui o texto. Medo do quê? Então vamos lá. Em época de paz, o que nós fazemos? Bases. Foi o que Josafá fez. Leia o capítulo 17. Capítulo 17, verso 12. O que diz aí, capítulo 17, 12? Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, ele edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. O que foi que Josafá fez em época de paz? Ele rodeou, ele criou muro de proteção nas cidades, fortíssimos. Se um dia os inimigos vierem, tem um muro. Até eles transpassarem aqui o muro. Bom, cidades, armazéns, alimento. Se o inimigo vier um dia, além do muro de proteção, nós temos alimento. E o que ele fez mais a partir do verso 13? Ele preparou um exército em Judá. E se vocês lerem o verso 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e somar, diz aí que era 1.160.000 homens de guerra. Você acha que é um exército pequeno? 1.160.000 homens preparados. Agora, se você quiser um dia estudar uma coisa muito legal, assim, sobre organização, estuda a formação do exército de Judá. Você ficaria encantado. O exército de Josafá era tão bem treinado, porque 1.160.000 homens, para você comandar já não é fácil. E no contexto bíblico nos é informado que em questão de minutos,
1.160.000 homens, a toque de trombeta, eles estariam prontos para a guerra. Dá para imaginar isso aí? Era uma coisa tremenda o exército de Josafá. Porém, diz a Bíblia, ele estava com medo. Mas medo de quê? E tem mais uma informação legal. 1.160.000 homens era muito maior do que os inimigos que estavam vindo. Ora, dá uma olhadinha por cima, Josafá. São menores. Manda trancar os portões, aciona 1.160.000 homens e deixa a coisa acontecer. Ele estava com medo. Por que estava com medo? Se ele pegasse os homens de confiança, e vocês vão ver no contexto que alguns homens chegaram a ele dizendo, vamos atacar, vamos lá, porque era tão próximo os inimigos que não tinham o que fazer, ou corria ou atacava, não tinha outro meio. E eles sugeriram, vamos atacar Josafá. Josafá teve medo, diz o texto, e o texto continua dizendo o quê? Me ajudem, ele teve medo e ele se pôs a buscar quem? Veja se isso é hora de ir rezar. Outro dia alguém me falou. Que coisa interessante. Veja se isso é hora de buscar Deus. E você sabe que algumas pessoas confundem isso mesmo, né? Tem hora que é hora de orar, tem hora que é hora de arregaçar a manga e a luta. E os homens de Josafá diziam, vamos à guerra. E ele vai ao Senhor, e ele vai perante o Senhor, e ele, o que ele faz ali perante o Senhor? O que diz o texto? E ele, olha que bonito, e ele apregoou um jejum para todas as pessoas de Judá. Em vez de acionar o seu exército, ir contra o inimigo, ele vai à igreja, e ele busca o Senhor. Por que Josafá está fazendo isto? E era um homem inteligente, estabelecia bases. Vocês conhecem aquele texto de Mateus? Mateus 24, 43, que diz assim, se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele faria? Aguardaria. Você sabe que horário vem? Não. Depois Mateus diz assim, as 10 virgens, 5 não estavam preparadas, não estabeleceram bases no momento de paz, e quando veio o noivo, a crise, o que aconteceu? Elas estavam totalmente despreparadas. E lendo um autor, um bom comentarista sobre esse assunto crise, outro dia ele disse assim, algumas pessoas estão em cima de um vulcão, se banqueteando e dançando, e o vulcão está prestes a entrar em erupção. Algumas pessoas não levam muito a sério esse negócio. Em época de paz você estabelece bases. Exatamente assim. Mas mesmo estabelecendo base, ele está com medo. Com medo do quê? O que te amedronta, Josafá? Vamos lá. Veja bem. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar. 35 anos. Algumas pessoas não valorizam muito as pessoas novas, né? 35 anos. O nosso presidente da divisão, pastor Ayrton Killer, foi escolhido como presidente da nossa divisão agora, há 2 semanas. Tem 38 anos. E alguém já começou a falar por aí, 38 anos. Um pastor, presidente, 38 anos. Vocês vão ver o que Deus faz com um de 35. Ele reinou 25 anos. O pai dele chamava Asa, o rei Asa. Assim, pessoalmente, um homem muito fiel a Deus. Muito fiel a Deus. Porém, desorganizado assim na questão burocrática, não era muito organizado. Então, o reinado de Judá, com o rei Asa, embora ele particularmente era muito fiel a Deus, mas o povo andou se dispersando. E aos 35 anos, quando Josafá entra para ser rei, ele faz uma reforma espiritual em Judá. E aí, está aí na Bíblia. São 3 reformas que Josafá fez. A primeira reforma. Ele convida o povo a eliminar da vida deles os seus ídolos. Os seus ídolos. Os ídolos de madeira deveriam ser queimados, os de metais deveriam ser derretidos e o metal usado para alguma coisa. E o povo obedeceu, ídolos. Tudo aquilo que está no lugar do meu Deus. Pode ser uma namorada, um emprego,
Qualquer coisa que você valoriza mais do que a comunhão pessoal com o Senhor é um ídolo na tua vida. Você teria coragem de dizer para o teu próprio coração aí, se há algum ídolo hoje na tua vida, há alguma coisa tão importante e interessante na tua vida, que toma o lugar dessa comunhão com Deus, esse momento de abrir a alma e o coração para Deus? Satanás tem sido especialista em colocar ídolos na vida das pessoas. E veja só que coisa importante, o povo tinha que queimar e derreter os ídolos. É você que decide eliminar os ídolos da tua vida. Agora, se você não tem encontrado forças, aí então você vai ao Senhor. Vai ao Senhor, clame ao Senhor. Ele dá forças para você eliminar ídolos que podem estar tomando o lugar dele na tua vida. A segunda reforma de Josafá foi uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia. O que diz lá? Ele eliminou os rapazes escandalosos. O que você imagina ser isto? Está escrito exatamente assim. Josafá manda eliminar todos os rapazes escandalosos. Aqueles que não queriam deixar esta prática seriam eliminados. O que é no contexto bíblico, nesse contexto, os rapazes escandalosos? O que você pensa? Eu vou explicar para vocês. Os rapazes escandalosos, no contexto aqui claramente, eram rapazes que trocavam o hábito diurno pelo noturno. Eles dormiam 3, 4 horas da madrugada, acordavam 1, 2 da tarde. Não sei se tem esse negócio por aqui, uma tal de balada. Era exatamente isso. Você quer saber de uma coisa? O inimigo ele só muda de pessoas, o método é o mesmo. Ele usa o mesmo método há quase 2000 anos. Os rapazes pegaram o hábito de dormir até alta hora do dia, mas à noite eles se reuniam. E ao se reunir tomavam bebidas fortes e praticavam a imoralidade. E segundo o contexto bíblico, essa prática estava enfraquecendo a mente deles e a força física. E pelo enfraquecimento da mente e da força física, o Espírito de Deus não podia trabalhar através deles. Vocês acham que hoje é diferente? Então ele diz assim, eliminem toda a prática dos rapazes escandalosos. Esse negócio de trocar a noite pelo dia. E isso estava influenciando inclusive os mais adultos. Essa é a segunda que Josafá fez. E a terceira, ele pegou os príncipes. Quem eram os príncipes? Era o vice-rei. Toda a província tinha o seu príncipe. Ele era o agente direto do rei. O príncipe tinha os mestres e eles cuidavam das províncias. Então Josafá pegou os sacerdotes instruíram na palavra do Senhor, na Bíblia, diz aqui, na palavra do Senhor, instruíram os príncipes instruíram os mestres, e os mestres iam de casa em casa, orientando as famílias na Bíblia. Olha que coisa, irmãos, maravilhosa. E sabe o que diz o texto? E assim havia entre os homens e mulheres paz em Judá. Por quê? Porque eles estudavam a palavra de Deus. Eles viviam segundo a palavra de Deus. Eles tiravam tempo para escutar a voz de Deus. Havia paz, que coisa maravilhosa, nas famílias, entre as pessoas. E um dia o filho de Josafá resolveu não. Ele começou a paquerar uma menina e gostou da menina, começou a namorar e um dia ele resolveu casar. Ele se chamava Georão. Já ouviram falar em Georão? Filho de Josafá. A namorada dele, agora esposa, Atalia, uma moça bonita, muito preparada, fina. Né? E um dia Josafá levantou de manhã e falou assim, falou para a esposa dele, vamos visitar nosso filho? E eles foram visitar o filho, recém-casado, e quando chegaram na casa do filho, perceberam que havia lá também um casal visitando. Quem era o casal? Os pais de Atalia. E eles entraram, almoçaram juntos. Quem eram os pais de Atalia, lembram? O pai de Atalia era o Acabe, o rei de Israel. E quem era a mulher de Acabe? Quem era a mulher de Acabe, meus irmãos? Jezabel. E Jezabel é símbolo de satanismo dentro da Bíblia. Uma mulher terrível,
mandava, influenciava para o mal. Esse negócio de mulher mandar é meio complicado, né? Se ela influenciar para o bem, tudo bem, salvou o marido. Mas Jezabel, diz a Bíblia, ela era uma mulher terrível. E na hora do almoço ela deu uma cutucadinha assim no Acabe. Acabe não entendeu o que foi? Os Ramotes. Convida Josafá para se unir a nós, vamos atacar Ramote. Quem eram os Ramotes? Ramote era uma terra que pertencia no passado ao povo de Deus, que a Síria havia tomado. E agora Jezabel disse, você pega o exército de Josafá, ela falou para Acabe, e nós vamos lá, nós acabamos com aquele povinho lá, e tomamos a terra fértil. E quando Acabe convidou a Josafá, ele disse, olha, eu não estou seguro se eu devo fazer isso. Josafá, nossos filhos se casaram, nós somos praticamente irmãos, né? O mesmo Deus. Olha, vamos nos unir aqui, vamos atacar aquele povo. Bom, disse Josafá, eu preciso consultar Deus, o meu Deus. Irmãos, uma pessoa espiritual sempre ela vai consultar Deus. Olha, se você precisa comprar uma agulha, consulte a Deus. Você nunca vai errar. Algumas pessoas, irmãos, têm dado cabeçada por aí, estão atrapalhados, porque fazem e não consultam a Deus, e o negócio está errado. Consulte a Deus, deixa Deus dirigir. E aí quando Josafá estava indo para a casa dele, em busca da orientação de Deus, Acabe disse, mas escuta Josafá, eu tenho aqui 400 profetas de Deus, estão aqui à sua disposição, olha, 400 profetas, vocês entenderam? Tudo falso. Eles não adoravam o Deus de Israel. A prática mais humilde que eles faziam era o culto sexual aos deuses. Imagina, os meus 400 homens de Deus. E Josafá meio tapeado, ele foi aos 400 homens de Deus. E eles disseram, não, você pode se unir sim. Deus revelou para nós. Você se une a Acabe contra Ramote e vocês serão muito abençoados. Josafá ficou meio desconfiado, com a empolgação deles, né? Vamos fazer o seguinte, não que eu esteja duvidando, eu acho que ele estava assim, mas eu preciso consultar pelo menos um homem de Deus da minha terra. Então vocês dão licença, olha Acabe, eu tenho que ir lá. E aí ele foi. E ele pegou e consultou o profeta Micaías. E o profeta Micaías disse o quê? Não, você jamais poderia se unir a ele. Ele não é um homem de Deus. Eles estão adorando outros deuses. Eles vêm ao templo de sábado perante o Senhor, mas o coração deles está longe de Deus. Olha, irmãos, que acusação terrível isso aqui. Você já pensou um dia vir para a igreja adorar a Deus e Deus não aceitar a tua presença e a tua adoração? Desculpe a palavra, mas é uma desgraça espiritual na tua vida. Se você vir um dia para a igreja a ponto de Deus não aceitar a tua presença e nem o teu culto, era melhor ter ficado em casa. Por isso, os seus adoradores, importa que eles o adorem em espírito e verdade, queridos. Essa é a razão porque nós devemos vir na igreja. E quando Micaías disse não, Josafá foi lá corajosamente e disse assim, olha Acabe, eu não vou me unir a você de jeito nenhum contra a Ramote, não vou. Pronto, entrou Jezabel no negócio. Mas você não é rei. Você falou, agora vai desfalar. E foi pressionando. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? É uma guerrinha de nada também aquele povinho lá é meio chato mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou com vocês. E foi para a guerra. 1.160.000 homens. Está certo que ele não usou todos. Mas pegou um grupo e foi para a guerra. Foi uma loucura essa guerra. Vocês conhecem a história, né? Foi nela que Acabe morreu. E quando Josafá voltou para casa, meio chateado com o acontecido, mas vitorioso, ele particularmente vitorioso, Acabe morto. Brinca com Deus, é complicado. Você pode brigar com Deus, você pode discutir com Deus. Nunca brinque com as coisas de Deus, queridos, nunca. Jacó brigou a noite inteira com Deus. Davi arguia, ele discutia mesmo com Deus. Mas nunca brinque com as coisas de Deus. Acabe brincou com a bondade e a misericórdia de Deus. Ele morreu por isso. É uma pena. Quando você conhece uma verdade e você faz de conta que não conhece,
ou passa por cima, ou pratica o achismo, não, eu acho que não tem problema ser assim, você está de verdade brincando com Deus. Cuidado. E quando ele entrou dentro de casa, Josafá, Jeú, o profeta, veio e disse assim: o que você fez? Não havia Micaías dito para você não se unir a Acabe contra os Ramós? Por que você se uniu? Irmãos, nós somos assim de vez em quando. Fazemos as coisas da nossa própria maneira e achamos que vai dar certo. Não vai dar certo. E aí Jeú disse assim para ele: então é o seguinte, eu sabendo o que eu vou te falar e já estou indo embora. Deus em algum momento vai pesar a mão sobre você. E Jeú foi embora, e aquilo ficou no ouvido, irmãos, na mente de Josafá. Embora fosse ele fiel a Deus, temente a Deus, tivesse ele estabelecido bases, ele ficou com aquilo na cabeça. Irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão vem contra ti. Irmãos, ele teve medo, diz o verso 3. Josafá ficou com medo. Ele estava com medo do quê? Me ajudem. Do que Josafá tinha medo? Ele tinha 1.160.000 homens, ele tinha cidades fortalecidas, armazéns, era só usar. O número de homens era muito maior do que os inimigos, é só usar, Josafá. Você está com medo de quê? Josafá teve medo, diz a Bíblia. Do que ele teve medo? Veja bem, às vezes nós confundimos algumas coisas. Ele estava com medo de Deus? Não, ele vai à presença de Deus. A primeira coisa que ele fez, ele foi a Deus, ele foi buscar Deus. Quando nós temos medo, normalmente nós fugimos. Ele tinha medo, sim, de que a mão de Deus pesasse sobre ele. Isso aí ele tinha medo mesmo, isso aí nunca saiu da cabeça dele. Mas se vocês estudarem o contexto, vocês vão perceber uma coisa muito profunda aqui. O medo real de Josafá era medo de Deus não estar presente no momento da crise. Porque, queridos, quando vocês vão ver daqui a pouco, quando os homens de Josafá disseram: vamos contra os nossos inimigos, ele disse: não vou, eu tenho que ir buscar o meu Deus. Irmãos, Josafá sabia que 1.160.000 homens sem Deus era nada. Deus sem você, Ele é Deus. Você sem Deus não é nada e nem ninguém. E não tente contrariar esse princípio. Então Josafá sabia, não adianta eu pegar 1.160.000 homens e ir, se Deus não estiver presente, eu estou arruinado. É maior sim o meu exército, mas não vai valer de nada. Irmãos, Josafá tinha o seguinte princípio de vida: o que eu tenho e o que eu sou sem Deus não é nada e nem ninguém. O teu diploma não é nada sem Deus. O teu dinheiro, a tua fama, o teu poder, o cargo que você ocupa, queridos, não é nada. Você não é nada e nem ninguém sem Deus. Nunca esqueça disso. Agora, quer uma notícia boa? Pega o seu diploma, o cargo que você ocupa, o teu dinheiro, a tua influência. Coloque Deus. Você vai ver o que Ele faz. Ele te eleva nas alturas. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, quando nós pegamos os nossos recursos e aquilo que somos e temos, e Deus está no comando, no controle, Ele faz maravilhas através de você. Não tenha dúvida disso. E muitos de vocês têm sido testemunha viva do que Deus faz na vida de um ser humano, que se coloca realmente nas mãos de Deus. Irmãos, foi disso que Josafá teve medo. Se Deus não estiver presente, o que eu vou fazer? Você tem medo? É o título do sermão dessa manhã. Você tem medo do quê? Tem pessoas, irmãos, que têm medo de sair ali na rua e ser assaltado, morrer por um tiro. Tem pessoas que têm medo do futuro dos filhos, tem medo do casamento, tem medo... Tem gente que tem medo de ser descoberto. Ai, se a minha esposa descobrir. Ai, se meu patrão me pegar nesse computador. Tem medo, tem pessoas que têm medo de ir para a cadeia. Olha só. Tem pessoas que têm medo, irmãos, de ficar doente. Medo. Irmãos, o único medo que poderia nutrir a nossa vida é o medo de Deus não estar presente no momento da crise. E foi vocês que disseram: você é isento de crise? Não. Quando ela vem, qual vai ser a próxima? Não sei. Então, queridos, em época de paz, estabeleça bases. Olha o que diz aqui, concluindo. O verso
o verso 6. Não és tu o nosso Deus? Na tua mão está a força, na tua mão está o poder, não há quem te possa resistir. Aqui está, irmãos, Josafá falando para os homens de confiança dele. Quando eles disseram, vamos atacar os inimigos, eles disseram, não. É na mão de Deus que está a força e o poder, não é em 1.160.000 homens. É na mão de Deus que está o poder, não é nos muros. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, sabe quanto era a largura e a altura do muro que a Bíblia está se referindo aqui? Era 6 metros de largura por 12 de altura. Era muro, viu? Aquilo era muro. 6 de largura, pois andava as carruagens em 2 mãos em cima dela. Ainda dava para construir alguma casinha. Raabe mesmo tinha casinha, ela lá em cima a casinha dela. Mas é no Senhor, diz ele, a força e o poder está no Senhor, é nele. E sabe o que diz o verso 3, irmãos? O verso 4, Judá apregoou o jejum, e quem mais? E todos os que moravam na terra de Judá. Irmãos, eu acho lindo esse momento aqui. O líder Josafá se inclina perante Deus, reconhece que a força e o poder vem de Deus. Quando ele apregoa ao povo o jejum, todos responderam. Eles poderiam ficar chorando, com medo, e agora é o fim. Ô Josafá, aciona o exército, nos defenda. Eles jejuaram junto com o líder. Irmãos, eu convoco a vocês para isto, para esta semana. Nós estamos iniciando hoje uma semana de oração. Eu vou te pedir uma coisinha. Eu queria fazer uma corrente de oração todos os dias com vocês. Entre 15 para 6 da manhã e 6 e meia, nesses 45 minutos, aonde você estiver, você vai orar a Deus nessa semana. Eu poderia contar com vocês? Sim ou não? Eu posso? Amanhã à noite eu vou perguntar para você se você lembrou. Então amanhã de manhã, entre 15 para 6 e 6 e meia, eu te convoco. Você aonde estiver, ore a Deus. E se você tiver que dormir um pouquinho mais tarde, levante, ore a Deus. E vamos orar amanhã dizendo para Deus, Senhor, tire o medo da minha vida. O único medo que eu desejo, Senhor, é medo do Senhor não estar presente no meu momento de crise. Vamos orar assim amanhã. E amanhã nós teremos 2 caixinhas de oração aqui. Você traga o seu pedido de oração. Pode trazer. E eu prometo para você que amanhã à noite, terminando o culto, o diácono vai me entregar os pedidos. Eu vou levar comigo e amanhã antes de dormir eu vou ler cada pedido. Então você pode escrever porque eu vou ler. E se quiser escrever algum recado para mim e alguma cartinha, pode escrever. Eu vou ler todos os dias à noite. E nós vamos buscar Deus de verdade essa semana, queridos. É nele que está a força e o poder. É só ele que pode resistir. E olha o que diz aqui o verso 9. O que diz o verso 9? Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Você tem angústia na tua vida? Passa por alguma crise, algum problema? É a Deus. É a Deus, queridos. E vou dar uma dica aqui para você. Os 400 profetas de Acabe eram falsos. Cuidado, meus queridos, com gente que anda te dando conselho. Cuidado. E tem muita gente por aí que ganha para dar conselho. Qualquer pessoa que der um conselho para você, se Deus não está na vida dela, se ela verdadeiramente não é um cristão, rejeite o conselho dessa pessoa, ainda que pareça ser uma pessoa boa. Cuidado. Os 400 profetas queriam enganar Josafá. Teria enganado se ele não tivesse bases para isto. E tem muita gente enganada por aí. É por isso que o texto da Bíblia, ele exatamente diz assim, na nossa angústia nós iremos a ti, e tu nos ouvirás. Porque em nós não há força para resistirmos aos grandes inimigos. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, viva isso. Você sabe o que vai acontecer se você conseguir viver isso aqui? Viver o que, pastor? Em período de paz, estabeleça bases. Em período de crises, caia perante o Senhor. Eu vou terminar lendo o verso 29 e o verso 30. Verso 29. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o verso 30. Assim o reino de Josafá teve paz,
porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Como eu gosto desse verso, irmãos. Assim o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe dera repouso por todos os lados. Sabe o que acontece, irmãos, na vida de um ser humano quando ele se inclina perante Deus? Irmãos, você tem ideia? Quando você, pode ser aonde for, mas quando você se inclina perante Deus e clama, você entendeu o que eu acabei de ler? Deus cria em torno de você um muro de proteção, e aí você passa a ter paz. Irmãos, quando você acordar de manhã, antes de qualquer coisa, inclina-se perante o teu Deus, entrega aquele dia ao Senhor. Irmãos, quando você de manhã acordar, olha o verso 30, o que ele diz aqui? O reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quando você levanta de manhã e vai a Deus e diga: Senhor, eu tenho um dia pela frente, totalmente desconhecido, eu me entrego a Ti nesse dia. Deus cria um muro de proteção. Quando você sai da sua casa e vai buscar o dia, a tua vida, o trabalho, enfim, você está protegido, guardado por Deus, queridos. Por isso eu insisto com vocês. Amanhã, entre 15 para 6 e 6 e meia, vamos fazer uma corrente de oração. Senhor, crie para hoje um muro de proteção em torno de cada um de nós, dos nossos irmãos. E o inimigo vai tentar te atrapalhar. Isso aí você pode esperar, para não vir amanhã à noite. Mas esse muro de proteção que Deus vai criar em torno de você, vai te dar resistência para você estar aqui amanhã à noite. E pode trazer a tua Bíblia, porque esta semana nós vamos estudar temas bíblicos cada noite, para a honra e glória de Deus. E o meu desejo sincero, queridos, é que a paz do Senhor esteja com todos nós. E nós representamos também nossos queridos. Que nossos queridos, neste momento, em nome de Jesus, recebam a bênção do Senhor, pela tua presença aqui na casa do Senhor. É o meu desejo e minha oração a todos nós. Amém.